Todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos estagnados, parados, sentimos aquela falta de movimento, sabe? De empolgação para viver, para fazer algo novo. E às vezes a gente olha para nossa vida e de fato acha que ela está muito parada. E a gente começa a se perguntar: poxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Ou melhor dizendo, eu não estou fazendo nada. A gente começa a refletir, começa a se fazer perguntas: nossa, para onde que eu estou indo? O que eu quero para minha vida? E você não tem resposta para essas perguntas. E você começa a se cobrar por não ter respostas para essas perguntas. Calma, é super natural em alguns momentos da vida a gente não ter resposta para nossa vida. É normal a gente não ter resposta para tudo, a gente não saber para onde que a gente está indo, a gente não sabe tudo o tempo todo. É super natural isso. Eu acho muito legal quando a gente começa a refletir sim o que a gente quer para nossa vida, começa a fazer planos, começa a ter aquele entusiasmo, aquela empolgação, ter aquela direção, buscar o autoconhecimento. Eu acho importantíssimo. Mas às vezes a gente se prende muito querendo traçar um plano perfeito, querendo já traçar onde que a gente vai estar daqui 5, 10, 20 anos. A gente fica querendo um script de tudo, enquanto na verdade há momentos que a gente precisa respirar fundo e entender o que nós não queremos para a nossa vida. Quando a gente muda a pergunta, isso começa a nos ajudar a trazer clareza, a trazer direção. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu faço com muita frequência aqui em casa. Faço como indivíduo e faço junto com meu esposo. Isso me ajuda muito a tomar decisões, a ter mais clareza para aquilo que eu quero para minha vida. A gente sempre se pergunta aqui em casa, como casal e como indivíduo, como eu falei com vocês, o que eu não quero para minha vida. Quando eu aprendi a me perguntar o que eu não quero, eu comecei a trazer mais clareza para os meus pensamentos, eu comecei a ficar mais tranquila, sabe? A enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque antes eu ficava muito preocupada, assim, nossa, o que eu quero? Onde que eu quero estar? Nossa, eu quero isso para minha vida? Não, peraí, eu não quero. Ai, meu Deus, afinal de contas, o que eu quero para minha vida? A gente se sente assim, tem momentos que a gente quer tanta coisa que na verdade a gente não quer nada, a gente está perdido e nessa busca incessante por sempre querer alguma coisa, sempre estar em algum lugar, estar sempre em movimento, com uma vida agitada, buscando algo novo, às vezes a gente se perde do que realmente importa. A gente começa a copiar os outros, fazer aquilo que a gente acha legal para a vida do outro e acaba perdendo a essência, acaba perdendo a direção do que realmente importa para nós. Quando eu estou diante de uma situação aqui em casa, seja para uma tomada de decisão muito importante, eu tenho esse hábito de refletir o que eu não quero para minha vida, porque às vezes eu estou diante de decisões onde eu tenho mais de uma opção e eu não sei qual direção tomar, eu não sei de fato o que eu quero. E quando eu começo a refletir sobre o que eu não quero, sobre os pontos negativos, eu começo a ter clareza. Aquilo que eu quero começa de alguma forma a aparecer. Isso é muito legal. Essa prática que eu tenho aqui em casa é uma prática periódica. Isso me ajuda a ter mais leveza, me ajuda a tomar as decisões de forma mais centrada, me ajuda a colocar meus pensamentos em ordem, porque é super natural em várias fases da nossa vida a gente se sentir assim. A gente se sente sem direção, a gente se sente perdido, é muito natural isso. Isso mexe com a gente porque a gente fica assim, poxa vida, eu queria estar fazendo alguma coisa, cadê aquele brilho, cadê aquele entusiasmo, cadê aquela vontade de viver, sei lá, de fazer alguma coisa. Eu já passei por isso, já teve momentos que foi de forma tranquila, em outros momentos foi de forma mais intensa, onde demorou mais tempo, principalmente quando eu passei pela perda do meu pai, que foi algo que mexeu muito comigo. Então, mediante aquele deserto, mediante aquela falta que eu passei ali por um bom período, foram vários meses, eu não sabia realmente o que eu queria para minha vida. Muitas coisas perderam sentido, muitas coisas perderam o brilho. Isso acontece, às vezes, numa ruptura de um relacionamento, num luto, às vezes você foi mandado embora do seu trabalho, você se vê diante de uma situação em que você realmente
não sabe qual direção tomar, ou simplesmente a sua vida está do mesmo jeito por anos e você quer mudar, você quer algo diferente, só que você não sabe o que você quer. Você começa a se cobrar, poxa vida, o que eu quero? E a gente olha para a vida das outras pessoas e vê todo mundo ali com aquele movimento, com aquela agitação, e a gente começa a se comparar, a gente começa a ir para um outro lugar que não é legal, que é o lugar da comparação. A gente começa a ver que as pessoas estão fazendo algo e a gente não está fazendo nada, digamos assim. A gente começa a olhar a vida do outro, achar a vida do outro mais bonita e achar que a nossa está faltando alguma coisa. Então, por isso que é importante a gente saber o que a gente não quer. Quando a gente elimina da nossa vida o que a gente não quer, a gente tem clareza daquilo que a gente não quer, aquilo que é importante para nós começa a aparecer, a gente começa a entender mais aquilo que faz sentido para nós. Às vezes, as nossas ações diárias estão impactando naquilo que a gente não quer de uma forma sutil e de uma forma que a gente não está nem vendo. Por exemplo, você não quer ficar endividado, você não quer viver só para trabalhar, para pagar a conta, né? Só para pagar a conta, para chegar a boleto e você está pagando. Você não quer isso, ninguém quer isso. Só que você acaba consumindo excessivamente, sendo compulsivo, fazendo escolhas nem um pouco inteligentes e suas ações diárias vão refletir lá na frente. Então a gente precisa ter clareza daquilo que a gente não quer. E eu acho mais fácil a gente identificar aquilo que a gente não quer. Isso ajuda tanto no nosso dia a dia, isso ajuda tanto nas nossas ações diárias, quando a gente entende que aquilo que a gente está fazendo todos os dias influencia naquilo grande que a gente quer no futuro, sabe? Isso faz muita diferença. Isso, nossa, isso traz muita clareza, abre muito a nossa mente. Nós temos um caderno aqui em casa, eu já compartilhei isso com vocês em outro vídeo, vou deixar aqui no card, um vídeo que eu falei sobre planejamento, e nós temos um caderno onde ali nós colocamos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente quer, a gente escreve ali. E uma das coisas que a gente escreve também é o que nós não queremos para a nossa vida. E a gente escreve isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida financeira. A gente tem muita coisa ali que a gente escreve que a gente não quer. Por exemplo, a gente tem vontade de trocar de casa, sair de onde nós moramos hoje. Só que nós não temos uma clareza para qual região, para qual local, mas uma coisa a gente tem certeza, o que a gente não quer, qual o tipo de região que a gente não quer, qual o tipo de casa ou apartamento que a gente não quer, a gente tem clareza do que a gente não quer, outras coisas a gente ainda não sabe, e a gente não fica desesperado. Meu Deus, eu preciso descobrir, eu preciso saber onde que eu vou morar, como que vai ser, eu preciso aí aquela afobação, aquela ansiedade, aquele desespero. Já houve sim momentos em que a gente já esteve assim com outras situações, é natural, faz parte, e é natural que isso apareça novamente. Então a gente tem sempre o nosso caderno, a gente sabe onde recorrer, a gente vai no nosso caderninho, a gente senta e a gente conversa sobre aquilo. Então a gente tem esse hábito, é um hábito que a gente tem não é só quando a gente está passando por uma situação de ter que tomar uma decisão difícil ou quando a gente está se sentindo perdido, mas periodicamente, a gente faz isso sempre, independente se tem que tomar uma decisão ou não, independente de como a gente está se sentindo. Então a gente sempre revê os nossos planos, a gente revê ali o que a gente não quer para a nossa vida. Isso é libertador, isso tem sido assim, fantástico para a nossa vida. Outro ponto relevante que eu acho sobre essa questão da gente saber o que a gente não quer para a nossa vida é que nós aprendemos a dizer não. Às vezes a gente está aceitando tanta coisa porque a gente vive no piloto automático. A gente começa a dizer sim para tanta coisa porque a gente não sabe de fato o que a gente quer. Como a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho, a agenda de qualquer pessoa, o ritmo de qualquer pessoa vai servir. Afinal de contas, eu não sei para onde que eu estou indo, eu não sei o que eu quero. Mas quando você identifica o que você não quer, quando uma pessoa te faz um convite, enfim, você olha para aquilo, não, mas eu não gosto de ir em tal lugar, eu não gosto de fazer tal coisa, por que eu vou ali? Por que eu vou gastar meu tempo, eu vou gastar minha energia? Qual é a necessidade de eu estar ali? Você começa a se conhecer. E como eu falei, perguntas como: onde eu quero estar daqui 5, daqui 10 anos? É o que eu quero da minha vida? São perguntas
super relevantes. São perguntas que nos ajudam a ter norte, a ter direção, nos ajudam muito. Mas tem momentos da vida que a gente realmente não sabe para onde que a gente está indo. A gente não tem a gente não está sentindo nada, sabe? Às vezes as pessoas falam pra gente, não, você sabe lá no seu íntimo o que você sente. É só você parar, respirar fundo, aí você para, respira fundo, mas você não está sentindo nada, sabe? E isso é normal. Então, quando eu tenho essa lista, né, do que eu não quero, eu não vou para o caminho errado, sabe? Eu não vou para a direção errada. E outro ponto importante, às vezes a gente tem medo de tentar coisas novas, de experimentar coisas novas. Se isso não é errado, se não vai ferir os seus princípios, não tenha medo de testar coisas novas. Às vezes você tem a oportunidade de ir para um trabalho novo que vai te tirar da sua zona de conforto e isso não vai te atrapalhar em outra coisa. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto, de testar. Eu sei que para algumas pessoas tem muitas coisas a serem levadas em consideração numa troca de emprego e para outras pessoas nem tanto. Então, assim, avalie, mas não tenha medo, sabe? Faça esse checklist daquilo que você não quer para sua vida, sabe? O que você não quer para sua vida espiritual? O que você não quer para sua rotina de trabalho? Você sabe que você não quer sair de casa de madrugada e chegar muito tarde. Então você começa a entender que você está querendo mais tempo, você está querendo mais qualidade e você vai caminhar em direção a isso, sabe? Aos poucos você começa a escutar podcasts, a assistir alguma palestra, a ir buscando meios para você estar saindo desse ambiente, dessa situação em que não é favorável para você, mas sem muita cobrança, sem ficar com aquela pressão de ter que determinar, de ter que deixar tudo muito bem planejado, de ter que deixar tudo muito bem alinhado. Vocês estão me entendendo? Então se perguntem, vou deixar esse exercício aí para vocês. Peguem um caderninho e anotem aquilo que vocês não querem para a vida de vocês. Olhe para sua vida como um todo, para o relacionamento. Às vezes você está num relacionamento que não está muito legal, né? Um relacionamento, um namoro, e você olha e fala assim, opa, o que eu não quero para minha vida? Você começa a perceber que ali talvez você já esteve ou está em um relacionamento abusivo, em um relacionamento que não está te agregando, e você começa a observar que tem muita coisa ali que você não quer para a sua vida, sabe? Tem muita coisa. Então você precisa eliminar, você precisa dizer não, você precisa desapegar daquilo que não vai ser legal. Então, ao invés de se preocupar demais com o amanhã, ou melhor dizendo, com o futuro, com coisas grandes, se preocupe com o hoje. Avalie a sua vida hoje. Como está você hoje? O que você não quer para a sua vida? Quando você começar a notar, você vai ver que algumas coisas que você está fazendo está te levando na direção contrária daquilo que você não acha legal. Às vezes a gente começa a repetir padrões, a ter comportamentos que a gente não acha legal, sabe? E os anos vão passando, na hora que a gente percebe, a gente olha lá atrás e fala, poxa vida, eu podia ter feito de maneira diferente, eu podia ter me arriscado mais, eu podia ter saído fora dessa. Às vezes a sua vida não está precisando desse movimento todo, né, que você espera, dessa agitação toda. Às vezes você está precisando de calmaria, de colocar a sua mente em ordem, de respirar fundo, de se conhecer, de entender os seus limites, de entender que você pode mais, de se conhecer, de ter um tempo a sós consigo mesmo, para se perceber, para entender, sabe? Fique tranquilo, não se cobra demais não, um dia de cada vez, respire fundo, viva o agora, aproveite um dia de cada vez. Eu espero que esse vídeo tenha falado um pouco com vocês, quis trazer aqui para vocês algo que eu faço aqui em casa e que me ajuda muito. Não sei se fez sentido para você, para mim aqui, para o meu esposo faz muito sentido, isso nos ajuda muito essa prática e eu espero que de alguma forma possa ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau!